Fala pessoal! De diferentes classes e diferentes famílias, os animais estão classificados nos mais diversos níveis de complexidade e categorias. Alguns um tanto exóticos, outros incrivelmente minúsculos. No entanto, há animais que são extremamente grandes se considerarmos o habitat onde eles vivem. Ficou curioso para saber que animais são esses? Fica conosco, que nossa jornada já está começando. Dentre os animais terrestres, o maior de todos, com certeza, são os amigáveis elefantes, ou não tão amigáveis assim, já que eles são selvagens. Essas criaturas que caminham lentamente pela terra são divididas em 3 espécies, onde temos o elefante asiático, o elefante africano da floresta e o elefante africano da savana. Esse último, o da savana, é a espécie que tem o maior tamanho, chegando a medir incríveis 7 metros de comprimento e 4 metros de altura em sua fase adulta. Já o seu peso não é brincadeira, ele é considerado o animal terrestre mais pesado do mundo, chegando a pesar 12 toneladas. Tudo neles é de tamanho gigante, como era de se esperar. Na alimentação, por exemplo, eles chegam a comer cerca de 200 quilos de comida por dia e bebem mais de 190 litros de água. Os elefantes da savana, como o próprio nome já diz, são de origem de regiões da savana na África. Eles vivem em torno de 70 anos e, em alguns casos, podendo chegar até os 80 anos. Infelizmente, nos últimos anos, o número de elefantes africanos vem diminuindo e hoje estima-se que haja cerca de 300 mil elefantes em todo o mundo. E debaixo d'água, qual será o maior mamífero que temos? A baleia azul é a resposta. Esse animal de corpo longo e de cor azul acinzentado, com manchas brancas, é muito raro de ser visto, mas com certeza, quando aparece é um show da natureza aos nossos olhos. A baleia azul, ou Balaenoptera musculus, é o maior animal aquático que já existiu. E para medir o tamanho de uma baleia azul não é nada fácil, sem contar que até hoje é incerto saber o seu real tamanho, já que são difíceis de serem encontradas. No entanto, a baleia mais pesada que se tem conhecimento tinha cerca de 190 toneladas e a mais longa, 33 metros de comprimento. Por um momento, elas quase deixaram de existir, já que esse tipo de mamífero é uma espécie em extinção, pois no passado foi bastante caçada. Hoje em dia existem leis que as protegem da caça. As baleias azuis se alimentam basicamente de krill, uma espécie de crustáceo muito semelhante ao camarão, que são pequenos, no entanto, formam imensas manchas no mar, chegando a milhares de quilômetros quadrados, servindo de prato cheio para as baleias, que aceleram em sua direção e abocanham de uma só vez milhares desses cardumes em uma estratégia de estocada, onde sua boca vira uma enorme rede para agarrar esses crustáceos, tornando-os assim o almoço perfeito para as baleias. A baleia azul vive em média de 80 a 90 anos e o único predador à sua altura é a orca. Quando falamos de aves, o avestruz é, sem sombra de dúvidas, o maior pássaro do planeta. E apesar de não voar, os avestruzes têm características únicas, como o seu tamanho, que pode chegar a mais de 2,5 metros de altura, e suas longas pernas, que são as mais rápidas já encontradas em aves, que podem alcançar a incrível velocidade de 70 km por hora, e também são capazes de saltar distâncias de 4 metros. E diferente das demais aves, o avestruz tem em cada um de seus pés somente 2 dedos. Porém, isso não diminui em nada sua habilidade de ferir seus predadores. Um chute de avestruz pode matar um leão adulto durante confrontos. E o mais interessante disso tudo é o som que o avestruz faz quando se sente ameaçado. Muito comum na África, os avestruzes costumam viver em lugares áridos, como os desertos, e em regiões da savana africana, onde se alimentam bastante de grama, frutas, insetos e sementes. Pesam em torno de 130 quilos a 150 quilos e vivem em torno de 50 a 70 anos. O maior réptil é o crocodilo de água salgada, que inclusive temos um vídeo aqui no canal só sobre ele.
Esse tipo de crocodilo é encontrado em países da Ásia e regiões da Austrália, em áreas costeiras como rios de água salgada e pântanos. Eles vivem a maior parte do tempo na água e pouquíssimas vezes saem para fora. O crocodilo de água salgada é considerado o maior réptil terrestre conhecido até então pela ciência. Ele mede 7 metros de comprimento e pesa mais de 1 tonelada. E diferente de outros crocodilos, essa espécie é mais territorial, sempre competindo ferozmente com outros crocodilos machos por territórios. Já a sua mordida é a mais perigosa do mundo, superando até mesmo a de um tubarão branco com a surpreendente força de mais de 1.600 toneladas de pressão. Sua mandíbula conta ainda com até 68 dentes afiados que servem para agarrar a presa. Os crocodilos de água salgada se alimentam de qualquer coisa que acharem, como sapos, peixes, insetos, pássaros e diversos outros animais. Porém, mesmo sendo tão fortes, eles não precisam estar sempre à caça, já que pouca quantidade de comida é o suficiente para sobreviverem por muitos dias. Eles costumam viver em torno de 70 anos, mas há alguns crocodilos que chegaram à incrível marca de 100 anos de idade. Insetos são sempre pequenos, certo? Errado! Um dos maiores insetos do mundo é o weta gigante. Esse pequeno gigante, se assim podemos dizer, é nativo da Nova Zelândia. É muito parecido inclusive com a família dos gafanhotos. O weta gigante chega a medir 100 centímetros de comprimento, podendo pesar até 35 gramas. Mas há relatos de alguns desses insetos com 70 gramas, que é algo extraordinariamente pesado quando falamos de insetos. À primeira vista, esse é um inseto estranho e assustador. Mas ao contrário do que se pensa, ele não é um inseto peçonhento. Se adapta fácil a diversos ambientes e se alimenta de animais herbívoros, insetos, frutas e folhas frescas. Eles saem somente à noite para caçar e durante o dia ficam escondidos em buracos e cavernas. Devido à destruição dos seus habitats naturais, 16 das 70 espécies estão ameaçadas de extinção. Espécies como o weta gigante vivem em média 2 anos. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Qual outro animal interessante você acha que deveria entrar aqui nessa lista? Responde pra gente aí nos comentários. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, largar o like no vídeo e também ativar o sininho de notificações. Assim, você fica sempre por dentro quando enviarmos um vídeo novo. Beleza? Até mais!